de uma força constante. Depois a gente vai falar de impulso de uma força de módulo variável. Qual a diferença de força constante e impulso de módulo variável? Força vetor quanto a Estou vetor. trabalhando a ideia de força como um vetor. Se eu falo força constante, eu estou falando do vetor ser constante. Ele vai ter que ter módulo, direção e sentidos que não se alterem. Tá? Agora eu posso ter uma situação em que eu tenha uma força que o valor numérico dela está se alterando. Então a gente vai ver problema. A gente não vai estar falando muito de força que altera de direção e sentido, não. Tá? Beleza? Já me expulsaram já. Nossa, A divisão que a gente tem que fazer, tem que entender bem que impulso, quando eu estou falando de impulso, é um vetor, e eu vou estar trabalhando com outro vetor que é força. Tá? Então, vamos lá. Impulso de uma força constante. Considerando um corpo sujeito à ação de um vetor força constante F, durante certo intervalo de tempo, dizemos então que o impulso de uma força sobre um corpo é um vetor que apresenta a mesma direção e sentido do vetor força, e cujo módulo é numericamente igual ao produto do módulo da força, do vetor força, pelo intervalo de tempo do qual ele atua. Então a primeira coisa que a gente tem que guardar é isso. Ó. Impulso é força pelo intervalo de tempo. Se é força por intervalo de tempo, como o tempo nunca vai ser negativo, eu posso afirmar sempre o quê? Que força e impulso vão ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Beleza? Não vai ter como ser diferente. Porque o tempo não vai ser negativo. Impulso de uma força de módulo variável. Considerando um corpo sujeito à ação de um vetor força de módulo variável F durante certo intervalo de tempo, ΔT, dizemos que o impulso de uma força sobre um corpo é um vetor que apresenta a mesma direção e sentido do vetor F, e cujo módulo é numericamente igual à área do gráfico do módulo do vetor força pelo intervalo de tempo durante a qual ele atua. Então, quando é que eu posso usar impulso igual a força vezes o intervalo de tempo? Quando essa força é constante. Quando ela não é constante, a maneira que eu tenho de calcular é utilizando o gráfico. Então, se eu tenho um gráfico de força por tempo, se eu tenho aqui o tempo T1, o tempo T2, eu tenho um gráfico assim, a área sob, o que é sob? Abaixo, né? Abaixo do gráfico vai corresponder ao valor de impulso. Ah, mas eu não posso calcular impulso pelo gráfico quando a força também é constante? Pode, você pode fazer. Só que quando a força é constante é aquela área mais comum que a gente está acostumado a ver. Força e tempo, uma força constante que não muda, intervalo de tempo T1, até o intervalo de tempo, por exemplo, T2. Então, essa área aqui vai ser a área que a gente vai estar se envolvendo. Beleza? Todo mundo acompanhou? O módulo do impulso será positivo quando estiver sobre o eixo do tempo e negativo quando estiver sob, né, abaixo do eixo do tempo. Em gráficos como representado no lado, o tempo T0 representa o intervalo de tempo em que a força inverteu o sentido de aplicação do seu vetor. O impulso vai ser positivo quando estiver acima do gráfico. O impulso vai ser negativo quando estiver abaixo do gráfico. Porque o impulso ele tem uma força para lá, não é isso? Quando ele inverte o sentido, o impulso vai ter um sinal, um valor negativo. Se vai ter um valor negativo é porque a força está no sentido contrário. O que é o negativo em física? É o sentido contrário. Então, nesse desenho aqui, enquanto ele estiver na parte de cima, por exemplo, ele está indo para lá. Depois ele para, inverte o sentido e vai no outro sentido. Tá? Quantidade de movimento. Quantidade de movimento que também é um vetor, massa por velocidade. Considerando um corpo de massa m num determinado instante, com o vetor velocidade v, a partir daí temos a quantidade de movimento de um corpo. É um vetor que apresenta a mesma direção e sentido do vetor velocidade, e
e cujo módulo é numericamente igual ao produto do módulo do vetor velocidade pela massa do corpo. Impulso, unidade de impulso. No sistema CGS, a gente não precisa levar muito isso em consideração, mas impulso não é força vezes o tempo? A unidade de força no CGS é o dina. A unidade de tempo em segundo vai ser dina por segundo. O outro a gente tem que saber, né? MKS. A unidade de força é 1 Newton, a unidade de tempo é o segundo, Newton por segundo. E eu posso escrever como? Isso aqui é legal, ó. Newton por segundo, que eu posso escrever assim: quilograma metro por segundo ao quadrado vezes segundo. Porque isso aqui é Newton. Então, na hora que eu corto, eu vou ter quilograma metro por segundo. E aqui fica uma dica. Por quê? Quilograma é unidade de quê? Massa. Metro por segundo é unidade de velocidade. Daqui a pouco eu percebi que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. As unidades de impulso são iguais às unidades de variação de quantidade de movimento. Tá? Lembra que a gente fez a gente estudou uma coisa do tipo: trabalho é igual à variação da energia cinética? Sim. A gente viu isso numa grandeza escalar. O impulso é a sua representação vetorial. Tá? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Beleza? Unidade de impulso, Newton por segundo, ou quilograma metro por segundo. Unidade de quantidade de movimento é grama por centímetro por segundo no caso do CGS, ou quilograma metro por segundo no caso do quantidade de movimento, que é igual a Newton por segundo. Então, tanto impulso quanto quantidade de movimento vão ter as mesmas unidades. Por isso eu posso compará-los. Teorema do impulso. O vetor impulso de uma força constante agindo sobre um ponto material de massa m durante o intervalo de tempo ΔT mede a variação do vetor quantidade de movimento entre os instantes iniciais e finais. Impulso igual a variação da quantidade de movimento. O que é a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento. Perfeito. Final menos a quantidade de movimento inicial. Bom, impulso é igual a m velocidade final menos m velocidade inicial. Beleza? Em situações onde a massa fica constante, eu posso dizer que a massa daqui vai ser igual daqui, impulso é igual a m variação de velocidade. Beleza? Mas é sempre não, né? Só quando a massa. Eu só posso botar em evidência, né? Porque aí vai ficar final, mas inicial, então vai ser isso aqui. Tá? E continua sendo na unidade. Você tem que estar sempre pensando na unidade. Impulso não é quilograma metro por segundo? Continua sendo quilograma velocidade metro por segundo. Tá? Que mais aqui? Que mais que a gente vai começar a fazer o exercício? Teorema da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento no sistema permanece constante se a resultante das forças que agem sobre ele for nula. Para que a quantidade de movimento permaneça constante, a força que atua no corpo tem que ser nula. Nula. Então vamos ver. Impulso é igual a força vezes a quantidade de movimento. Impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo, que é igual a vezes a variação da quantidade de movimento. Se a força resultante é zero, o impulso vai ser zero. Logo, a variação da quantidade de movimento também vai ser quanto? Zero. Se a minha variação da quantidade de movimento é zero, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento, massa, velocidade final, massa, velocidade inicial. Então, em problema onde a massa não muda, que é o normal de você vivenciar em ensino médio, a massa permanece constante, você pode dizer que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial. Beleza? Choque.
Choque. Choque é quando você tem dois corpos e eles batem. Mas aí eu tenho três maneiras desses corpos baterem. Né? Inelástico, elástico e parcialmente elástico. Como é que é essa história do inelástico? Inelástico é aquele choque em que você joga e o corpo gruda. Inelástico e gruda. Tá? Depois do choque inelástico, um corpo vai estar grudado no outro. Foi? Depois de um choque elástico, o choque elástico é o mais interessante, porque ele é bem no mundo dos teletubbies. Você pega a caneta e você solta, ele vai bater lá no chão, vai sofrer um choque elástico e vai voltar para a minha mão. Se ele voltar para a minha mão, a velocidade que ele tinha quando chegou no chão vai ser igual a velocidade que ele tem quando sai do chão. Então, o que acontece no choque elástico? Só interfere na sentido, né? Vai ter a conservação de energia, porque se a velocidade não muda, a energia cinética permanece a mesma. Vamos dar uma olhadinha aqui. E aí a gente vai fazendo os exercícios. Gabriel, aí entra um caso que, tipo assim, quando ocorre um disparo, aí, não, quando ocorre um disparo não, quando duas coisas batem, aí se despedaça. Quando elas batem, e aí eu tenho fragmentos. Isso. Numa situação como essa, eu tenho que levar em consideração que a quantidade de movimento que tinha antes da batida tem que ser igual à quantidade de movimento que tem depois da batida. Eu tenho uma questão dessa, deixa eu ver. Vamos ver, tá? Separa aí. Vamos lá. Choque. Considerando dois corpos que se chocam como sendo um único sistema, facilmente pode-se resolver o problema com o teorema da conservação da quantidade de movimento. Leva-se em conta apenas os dois tipos extremos de choque. O choque perfeitamente elástico e o choque perfeitamente inelástico ou plástico. Qual a característica do choque plástico? Bateu, gruda, né? Um vai encostar no outro. Esse é o inelástico ou plástico, tá? Bateu, gruda. É o que perde mais energia cinética. E já o choque elástico é aquele que mantém a energia cinética. Professor, isso perfeitamente inelástico seria um parcialmente? Não, é porque eu tenho o elástico e o inelástico. E aqui na folhinha eu estou trabalhando só com as duas situações limite. Quais são as duas situações limite? Se não perde nada, perde o mínimo. Agora, entre o elástico e o inelástico existem várias gradações que a gente vai ver por coeficiente de choque. É que a prova da especialista, ela não privilegia um enfoque de choque muito pesado. Você só tem que ter uma noção mais geral. Todas as questões anteriores, você vai ver, ele não vai perguntar para você sobre coeficiente de restituição do choque. Tem a ver com a velocidade relativa do bolo, a velocidade relativa. Isso. Né? Aí dali você tem duas possibilidades. Ou vai dar 0, ou vai dar 1. E entre 0 e 1 você tem as possibilidades de choque. E esse tipo de mascarinha Não. Vamos ver aqui. Tá? Leva-se em conta apenas dois tipos de choque extremos. No choque perfeitamente elástico, a energia cinética do sistema, constituída pelos dois, permanece constante após o choque. Talvez essa seja uma informação muito importante. Por quê? Eu tenho 4 princípios de conservação que você não pode esquecer. O princípio da conservação da massa, a massa antes é igual a massa depois. O princípio da conservação da carga, a carga antes é igual a carga depois. O princípio da conservação da energia, a energia antes é igual a energia depois. Tudo isso a gente está falando de sistema isolado, né? E o princípio da conservação da quantidade de movimento. O princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento antes vai ser igual a quantidade de movimento depois. Mas durante o choque elástico vai permanecer tanto a energia quanto a quantidade de movimento. Então o choque mais importante que a gente tem que prestar atenção é no choque elástico, porque a energia cinética vai ficar conservada, tá? Constante. Não vai mudar. 8-4. No meio da aula, né? É a questão sobre isso. Entendi. São que horas? Eu posso comentar. Aí ele lê ali é D, V, T, igual. Olha o seguinte, ó, um soldado lança verticalmente para cima uma granada que é detonada ao atingir uma altura máxima. Essa detonação foi alguma força externa?
Não. É força interna, né? A granada estoura sozinha. Considerando que a granada após a explosão seja um sistema isolado, pode-se afirmar que Isolado não perde energia. isolado não vai perder energia? Podemos pensar assim, isolado nunca perde energia. Os fragmentos da granada movem-se todos na vertical. Você pega uma granada, estoura a granada aqui, ela só sobe. Não tem fragmento para nenhum lugar. Nunca viu a granada, né? Os fragmentos da granada movem-se todos na horizontal. Então a granada aqui não sobe nada, vai só assim, ó. Não. Não é. A soma vetorial da quantidade de movimento de todos os fragmentos da granada é diferente de zero. O que será que é isso? Diferente de zero. D. A soma vetorial da quantidade de movimento de todos os fragmentos da granada é igual a zero. Conservação, né? Se você tem uma granada, vou dividir essa granada em 3 pedaços de 120 graus. Beleza? Fica mais fácil para eu visualizar assim. Esse pedaço vai para lá, esse pedaço vem para cá e esse pedaço vem para cá. Sistema isolado, isolado de atrito, isolado de perda. Se eu tenho uma quantidade de movimento antes, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento antes era zero, porque esses pedaços estavam se movendo. Mas a partir do momento que tem a detonação, você tem M sobre 3 V1 mais M sobre 3 V2 mais M sobre 3 V3. Sala tá cheia. Como são vetores, a soma vetorial disso tem que dar quanto? Zero. Zero. Pra D, né? Se a soma vetorial disso vai dar zero, é porque a quantidade de movimento ela ficou conservada. Então é por isso que a resposta é letra D. A soma vetorial das quantidades de movimento de todos os fragmentos da granada é igual a zero. Se eu somar tudo, somar as Porque quantidades de depois movimento, é igual ao que vai ser igual a zero. Beleza? Oi? Você dividir essa massa por 3, porque eu vou dividir em 3 pedaços, Só né? para fazer por 3. Se eu tivesse podido dividir por 4, aí vai ser M1, B1, M2, V2, M3, M4. Vai ficar mais simples. Vai ficar quantos? Mas a soma total vai ter que dar zero, por quê? Porque antes a granada estava parada. Né? Porque assim, as peças da granada em relação à granada não se moviam. Os pedaços da granada em relação à granada não se movem. O M sobre 3 podia sair exatamente 3 pedaços. Porque eu fiz só 3 pedaços. Se fosse Mas- 4, ele divide Se por fosse 4. dividido por A massa não diferencia, pode ser qualquer massa. Tipo assim, se for um Pode ser qualquer fragmento massa, maior. no final das contas, a soma É, a soma vetorial dela é zero. vai ser igual a zero. Tanto é que é isso que ele fala no finalzinho. Ele quer te induzir a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Tá? Bom, choque perfeitamente inelástico. Após a colisão, os dois corpos permanecem juntos, movendo-os como se fosse apenas um. Nesse tipo de choque, parte da energia cinética do sistema é transformada em calor e som. Logo antecipado, né? Após o choque, com a energia cinética é menor. Após o choque, a energia cinética vai ser menor. Beleza? Em que choque a energia cinética se conserva? Inelástico. Elástico. É negação, né? Em que Não, choque, elástico. né? Em que choque a energia cinética se perde ao máximo? E É o valor máximo dela. Inelástico. Gabriel, Sim. no caso de um gráfico, aqui, de impulso, vamos supor que esteja embaixo, você falou que é negativo. Mas se ele me disser que ele quer um impulso total no gráfico, eu vou diminuir também? O impulso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar essa área. Se eu achar essa área, eu tenho um impulso. Esse impulso não é positivo? Tá. Se eu quero calcular o restante, eu tenho um impulso aqui. Eu vou diminuir? Esse impulso é negativo? É. Eles têm a mesma área? Tem. Se tem a mesma área, qual vai ser o impulso resultante? Zero. Zero. E se o impulso resultante é zero, a quantidade de movimento é zero. A massa estando constante,
mv final é igual a mv inicial se a massa está constante. Velocidade final é igual a velocidade inicial. Foi? Tá, e se ele me pedir a força no intervalo de 2 a 4? A força no intervalo de 2 a 4. Você vai calcular impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Né? Beleza? O impulso, vamos supor que o impulso não seja zero. Aí o impulso que eu achei. Porque se eu botar zero ali vai zerar. Só um detalhezinho, para eu não falar besteira. Eu só posso dizer que impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo se ele for constante. Assim do jeito que está, eu só posso dizer que é a área. Então, isso aqui vai valer quem? O impulso. O fato disso aqui ser negativo só está me dizendo que a força é contrária. Tá? O movimento realizado agora a força faz o Você está contrário. querendo dizer que aí nesse caso não tem impulso? Tem. Aqui, nessa figura de Não. daqui até aqui, o que eu quero dizer é que teve um impulso positivo, depois teve um impulso negativo, ele se anularam. Hã? Alan, você tem alguma informação a passar pra gente aí do mundo? Tudo tranquilo? Quer um pedaço de bola, Alan? Para energizar. Ah, energizar, né? Vai ver que é um espírito de... Ainda, Guarda da aí eu vou aliança. usar o impulso de 2 a 4, a força que eu quero descobrir e o intervalo de 2. Complicando o negócio. Tá complicado. Não, olha só, Gabriel, é isso. Ele quer a força no intervalo de 2 a mulher? 4. Me dá aqui, mais fácil. Me dá aqui, ó. O último detalhezinho antes de a gente começar a fazer esses exercícios aqui, tudo bem? Em qualquer tipo de choque, a quantidade de movimento, o que acontece com qualquer tipo de choque? A quantidade de movimento permanece constante. A quantidade de movimento permanece constante em qualquer tipo de choque. Mas a energia cinética só se mantém constante no choque, relaxa. Tudo bem? Foi? Então, ó, nós temos algumas questões para a gente dar uma olhadinha agora. Numa situação como essa, se eu calcular um impulso aqui, quanto é que vale o impulso aqui? Base Vezes altura. 2 vezes altura Dividido por 2. dividido por 2. Né? 2 vezes 10 dividido por 2, 10. Então vai ficar o impulso menos 10 newtons por segundo. Aí a pergunta que está sendo feita aqui, Lohane, é a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso De 4 a 6. em cada mesmo impulso da força dada no intervalo de 0 a 6. 0 a 6 no problema aqui. Aqui, se eu quisesse criar uma situação igual a essa que você está perguntando, eu teria que ter uma força, aqui não é negativo? É. Então eu teria que ter uma força assim, por exemplo, uma força de menos 10 newtons atuando até um segundo. Se eu tenho uma força de 10 newtons atuando até um segundo, qual vai ser o valor da minha área aqui? 10. 10 vezes 1 segundo, né? Menos 10. Entendeu? Então ele pegou um gráfico de força variável e num gráfico de força variável ele pergunta assim, e se eu tivesse uma força constante? Quer dizer, o valor dessa área aqui tem que ser igual ao valor dessa área aqui. Não entendi. Mas isso Essa influencia força o- daqui até aqui é variável? É. É. Se eu que essa força variável produz um impulso, Produz. como eu consigo esse impulso? Calculando a área. Calculando a área. Aí ele pergunta, que força constante me dá o mesmo impulso? Pô, se impulso é área, que força constante me dá a mesma área? Se eu multiplico menos 10 por 1 segundo, menos 10 por 1 segundo, eu vou obter menos 10 newtons por segundo. Essa área aqui É o mesmo impulso. Né? é numericamente igual a essa aqui. Faz a questão. Fácil. Vamos fazer primeiro um pouquinho dessa aqui, já faço a questão pelo quadro, tá bom? A quantidade de movimentos de um corpo num determinado instante é o produto da... Massa do corpo pela sua velocidade. Tem certeza? Tem.
número 1, C. Todo mundo acompanhou aí? Sim. 2. Quantidade de movimento de uma grandeza. Vetorial. Tranquilo? Por que é vetorial? Porque tem velocidade. Porque eu tenho que usar, eu tenho que me preocupar com módulo, direção e sentido. Aí tem uma questão, cara, que ela é fácil, mas ao mesmo tempo, para quem nunca viu, fica difícil. Eu tenho aqui uma curva. Aí eu tenho um carro que ele entra nessa curva com a velocidade V1 e sai dessa curva com a velocidade V2. Beleza? Tranquilo? Se eu quiser fazer a variação da velocidade vetorial, é V2 menos V1. Isso. Vamos pegar o vetor V2 nesse cara aqui? Fazendo a reta bonitinho. V2. Vou te dizer até mais. Eu vou falar que a velocidade ela é constante em módulo. Constante em módulo. Então esse tamanho aqui é igual a esse aqui. V2 eu fiz. Quem é o menos V1? Quem é o menos V1? É de sentido oposto. É o V1 com sentido contrário. Isso aqui não é menos V1? Faz o V2, mas também faz o V1. Esse sujeito aqui é quem? A variação da quantidade de É igual ao impulso também, né? Quer dizer, ó, se eu fizer a variação da quantidade... impulso não é o gráfico? Desculpa, a variação da velocidade... Mas Não, também. porque tem uma questão assim, que ele me diz que é igual. Aham, mas vai ser igual. Se aqui eu tenho a variação da velocidade, não tem a variação da velocidade aqui? Faz o vetor variação da velocidade. Mesmo início e mesmo fim. Fazer a variação de velocidade é fazer daqui para cá. Ou então fazer o V2, mas também fazer o menos V1. Tá. Uma maneira interessante de você ver isso é variação de velocidade. V2 Naquela mais questão. Mas é por quê? menos Porque tá. V1. Faz o vetor V2, mas também faz o vetor menos V1. Quem é o vetor menos V1? É o V1 com sentido contrário. Fez isso e encontrou a variação da quantidade de movimento. Né? Se eu te disser que ele vai fazer daqui até aqui, num certo intervalo de tempo, a minha aceleração, variação da velocidade, num certo intervalo de tempo. Né? A direção da variação da velocidade é a mesma direção da aceleração. Mas se eu escrevo força é igual a massa vezes a aceleração, como são vetores e esse cara aqui é positivo, a aceleração daqui, a força daqui. Essa mesma direção serve para variação de velocidade, mas serve para aceleração. Mas também serve para força, porque força e aceleração têm a mesma direção e sentido. E se eu trabalho com a ideia de impulso, ó, impulso é a força vezes o tempo. Caramba, cara, o tempo não vai ficar negativo. Logo, impulso e força têm sempre a mesma direção, o mesmo sentido. Mas se eu aprendi que impulso é igual a variação da quantidade de movimento, Está ficando grandão. a direção do impulso é a mesma direção da variação da quantidade de movimento. E fica até mais fácil de você visualizar se eu escrevo assim. Quantidade de movimento é massa vezes a variação de velocidade. E aí volta para o ciclo vicioso. Eu vejo Isso dá realização. origem a isso, isso a isso, isso a isso, isso a isso. Todo mundo na mesma posição. Tá? Mas isso é nesse caso aí ou é sempre? Não, nessa situação aqui que a gente fez. A direção da variação de velocidade vai ser a mesma direção do vetor da aceleração. Porque eles não têm sinais negativos. Os vetores, sinais iguais. Hã? Então vão ter a mesma direção e sentido. Aqui, mesma direção e sentido. Aqui, mesma direção e sentido. Aqui, mesma direção e sentido. Mesma direção e sentido. Foi? 2. A quantidade de movimento é uma grandeza
Não foi vetorial. Foi vetorial? Foi. K vezes M. K, G vezes M sozinho. Tem ali, ó, Newton Bissell. Né? Tá? Vamos lá. A equação dimensional da quantidade de movimento. O que é uma equação dimensional? Equação de dimensão. Equação dimensional é aquela que vai te informar pela unidade quais são as dimensões. Se você olhar para cá, eu tenho uma dimensão de massa, eu tenho uma dimensão que é de comprimento e eu tenho uma dimensão que é de tempo. Então, uma maneira de responder isso aí é escrever M, L, tempo elevado a menos 1. Tem alguém aí? Seria a Água. Entrado. Professor, não entendi não. Posso. Sempre que tiver quilograma, eu chamo de M. Sempre que tiver metro, eu chamo de L. Sempre que tiver S, eu chamo de T. Isso é equação dimensional. Tá? Isso é padronizado mesmo, não estou inventando não. Sempre que tem quilograma, unidade de massa, você bota um M. Unidade de comprimento, você bota um L. Unidade de tempo, você bota um T. Aí vai ficar quilograma, metro, segundo. Tudo bem? Se eu jogar esse segundo aqui para cima, tem elevado a menos 1. Por isso que a resposta é a letra E a inicial significa massa e comprimento. O M significa massa, o L, length, de comprimento em inglês, né? E o T. Se o T, time, provavelmente. Você falou que era a dimensão ali? Análise dimensional é quando você analisa pela unidade do que ela é formada. Então você está vendo que a quantidade de movimento ela tem massa, tem comprimento e tem tempo. Mas esse tempo não está sendo multiplicado, ele está sendo dividido, que é menos 1. Quilograma. Foi? Velocidade. A quantidade de movimento de um corpo de massa M permanece constante. Isso foi boa, hein? Quilograma. Vamos ver aí. A quantidade de movimento de um corpo de massa M permanece constante. Que situação a quantidade de movimento de um corpo de massa M permanece constante? Eu disse que era um movimento uniforme. Primeiro, a gente tem que tomar uma decisão. A quantidade de movimento é um vetor? Ah, o quê? É um vetor? Quantidade de movimento? É. Ah, Então, é massa, que é um escalar, vezes velocidade, que é um vetor. vetor. Se a minha quantidade de movimento ela é constante, significa que a minha velocidade ela é constante. Em que situação a velocidade vai ficar constante? Retilíneo uniforme. Em duas situações. Né? Circular Na uniforme. inércia estática, que aí ela vai estar igual a zero, mas não tem quantidade de movimento, ou no equilíbrio dinâmico. Porque né? o movimento Inércia uniforme, dinâmica. então. MRU. Porque no MRU, se o V ele é constante, veja, constante significa não muda o quê? Nem módulo, nem direção, nem sentido. Não tem aceleração que mude o módulo e não tem aceleração que mude a direção e sentido. Então a quantidade de movimento de um corpo de massa M permanece constante? Qualquer movimento uniforme. Não, os movimentos retilíneos uniformes. Por que tem que ser retilíneo? Porque não pode mudar a direção. Vetor velocidade é constante. E se é um vetor, a gente tem que pensar que o módulo, a direção, o sentido não muda. Ok? Se não muda módulo, não tem aceleração tangencial. Se não muda direção, não tem aceleração centrífuga. No circular, O movimento circular, vamos dar uma olhada. Movimento circular, esse vetor aqui não é igual a esse. Por que esse vetor não é igual? direção diferente. Exatamente. Aqui tem a aceleração centrípeta igual a zero.
O movimento circular tem aceleração centrífuga igual a zero? Não, porque no movimento circular a aceleração centrífuga é aquela que muda a direção do vetor velocidade. No movimento circular uniforme tem aceleração centrífuga, tá? Vamos para outra. O impulso de uma força constante é O produto do módulo da força Força pelo intervalo pelo- de tempo. Eu Intervalo não de botei tempo. módulo não, botei só força. Força pela velocidade. Intervalo de tempo. Intervalo Ó, de tempo. E a tua? essa é uma questão meio safada, mas olha só. Qual é a definição de impulso? Força vezes Força variação do vezes tempo. variação do Variação do tempo. Então, ó, Força pelo intervalo. força pelo intervalo de tempo que eu estou, letra B. Bola, né? Por que eu não vou botar módulo? Porque ele não perguntou o módulo do impulso. Se fosse um nome. Né? Ele perguntou o impulso. E impulso é um vetor. O que é impulso? É um vetor que é a força, que também é um vetor, vezes o tempo. Como é que eu calculo o impulso? Eu calculo o impulso multiplicando o vetor força pelo intervalo de tempo. Se eu estiver respondendo para você, se ele estivesse perguntando quanto vale o módulo do impulso, aí o módulo do impulso é módulo da força vezes o intervalo de tempo. Entendeu? E é uma pegadinha safada. A quantidade de movimento sempre vai ser módulo, né? Não, a quantidade de movimento é um vetor. O programa é massa. Quando ele pergunta o módulo da quantidade de movimento, aí a massa vezes o módulo da velocidade, né? Aqui ele estava querendo te induzir ao erro, ó. Tanto é que a letra A é a resposta, não é? Tu vai bater essa coisa vai cair no chão, doido. Professor, Tu conhecia a prova, era 35. Tá vendo a questão 35? produtos de força constante. Impulso de força constante ao produto. Aí que é o módulo. Não, impulso Da de força. uma força constante é um produto Casa. Pelo intervalo de tempo. exatamente a mesma questão. Hã? Tiraram da listinha aqui e fizeram a mesma questão. É a mesma questão. Pô, tem que borrachinha. Essa listinha aqui tinha um livro, velhão, que uma vez eu estava passando um sebo, tinha lá tantas questões de física. Eu peguei esse aqui para fazer um pouco de questões com isso aqui. E comecei a usar. Cara, mas as questões estavam caindo todas na prova. Por quê? Porque eles tinham usado esse banco de questão. Né? Depois realmente parou tudo. Vamos continuar aqui rapidinho. Tem agora dúvida? Qual é a equação dimensional do impulso? Impulso não é igual a quantidade de movimento? A unidade de impulso é igual a unidade de quantidade de movimento. Logo, a equação dimensional do impulso é a mesma. É água também. Hã? É água também. É água também. Vamos ver por que é água? Ó, Tá lá. Newton vezes segundo. O que é Newton vezes segundo? Quilograma Metros por metro segundo vezes segundo. 6 é o quê? Vezes segundo. Segundo ao quadrado, água. Tá né? fazendo agora. Agora é só cortar aqui, foi o que eu tinha feito ali. Mesma coisa, né? Massa, O L. tempo. Tempo. Joga pra cima. Continuando, De entrada, o impulso mede a variação da... quantidade de movimento. O que mede a variação da energia cinética? Tem média. Trabalho? Trabalho igual a variação da energia cinética. Esconde um bolo aqui a mexer. Pietro comprou Tem uma situação aqui que ela vai ser necessária para responder de 8 a 13. Vamos fazer então agora o seguinte, dá uma lida, tenta responder e a gente corrige, tá?